Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, como prometido, a ideia do vídeo de hoje é que a gente venha realizar a nossa integração e as validações da nossa tela de login, mas como eu formatei meu computador durante o final de semana, eu vou estar ensinando a vocês também como que a gente faz para configurar a nossa API fake. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar aqui esse site, né, do Dart, porque a biblioteca a ferramenta que a gente vai estar utilizando foi desenvolvida pelo Rodrigo Raman. Então ele desenvolveu essa biblioteca, essa aplicação com Dart. Então a gente precisa aqui no download, vou voltar aqui, download do SDK como zip file, né? Então aqui a gente vai estar fazendo o download dessa versão que é de 64 bits, o Dart SDK. Então a gente vai clicar aqui, ele já vai iniciar o download. Como eu já fiz isso, eu não vou estar realizando novamente. E beleza. O segundo passo é acessar o PubDev e pesquisar por JSON REST Server. Vou até voltar aqui. Então a gente acessa o pub.dev e digita JSON REST Server. Então tá aqui, daí aqui tem toda uma documentação, o que a gente deve fazer, como seguir para instalar e exemplos de como a ferramenta se comporta. Então tem uma colinha pronta aqui que é com esses mesmos comandos aqui. Então a gente vai fazer o seguinte: primeira coisa, eu gosto de fazer isso com o Visual Studio. Então, antes de eu rodar os comandos aqui, eu vou mostrar para vocês uma configuração que talvez vocês precisem fazer para que venha funcionar tudo certinho. Que é, nós vamos pesquisar por nossas variáveis de ambiente aqui. E aqui, as variáveis do sistema, a gente vai em path, editar, e nós precisamos adicionar esse caminho aqui, users, no caso o nome do teu usuário, appdata, local, pub, cache, bin. Com isso a gente vai estar apto a realizar os comandos via linha de comando. Então eu gosto de fazer aqui via Visual Studio Code mesmo. Então o que eu fiz? Dentro do meu disco D eu criei uma pasta dev, uma pasta API fake. Então o primeiro comando que a gente precisa rodar é esse aqui. Esse comando aqui, ele vai estar ativando o nosso JSON REST Server. Pronto, foi ativado. Agora esse segundo comando aqui, ele vai estar dando um create ele vai criar o nosso back-end, né? Então é JSON REST Server create, e esse ponto barra é para que ele venha criar uma pastinha back-end com os arquivos de configuração que a gente precisa. Então rodou o comando certinho. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai acessar essa pasta back-end e aqui dentro a gente vai rodar um JSON REST Server Run. Pronto, ele já está ouvindo as nossas requisições no localhost 8080 ou no nosso IP 192.168.1.108. Então, vou abrir aqui. Não vou configurar não. Vou abrir no navegador, vou dar um /users. Ó, ele já vem com alguns usuários default, né, habilitado lá pra gente. Então, a princípio a configuração seria essa, né? Nossa aplicação está rodando direitinho. Então, agora o próximo passo é a gente iniciar o desenvolvimento das validações e da nossa integração. Então a gente vai começar aqui. A primeira coisa é a gente validar os dados de entrada. Na verdade, a primeira coisa é checar se tem conexão com a internet, né? Então vamos fazer isso. Então é if xamarin.essentials.connectivity.network for igual a internet. Não, vou trabalhar diferente hoje. Se for um no
ou se for none, a gente vai estar fazendo aqui o seguinte, a gente vai .toast.make, dar o show aqui já para não esquecer. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar sem conexão com a internet. A gente precisa colocar um duration também, vai ser long. E no final a gente pode dar um return. Vamos só garantir se a gente está mantendo o mesmo nome que a gente colocou lá. Sem conexão com a internet. Beleza. Então, próximo passo agora. Então, se ele chegou aqui e não tem conexão com a internet, ele vai falhar e vai dar uma mensagem para nós dizendo, né, que não tem conexão. Caso contrário, o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa validar os nossos inputs que nós estamos recebendo na nossa tela. Então, para isso, como a gente fez no vídeo passado, a gente vai vir aqui nos nossos contratos, vamos criar aqui um novo folder, login, um novo arquivo, login contract. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa dar the contract using vai ser do Fluent Validations, e aqui nós vamos colocar o nosso login request. Beleza. Próximo passo aqui é criar um construtor para ele. Nós vamos receber o nosso login request aqui. O que nós vamos fazer? Requires .is not null or empty. O mesmo esquema que nós fizemos no anterior. Então é login.email. A nossa chave vai ser a mesma coisa, nameof, login.email e a mensagem, email is, deixa eu minimizar aqui que fica melhor, invalid. A gente também vai colocar uma validação aqui para verificar se realmente é um e-mail. Então é isEmail. Aqui os dados são os mesmos, então a gente pode colocar, só copiar aqui e colar. E a próxima validação é do nosso password, nossa senha. Então a gente só vai validar se ele não é nulo ou vazio. Então é login.password, nameof, que é a nossa chave, né? Login.password e a nossa mensagem. Então, password is invalid. Beleza. Vou limpar as usings e é isso. Agora a gente vai para a nossa view model. Aqui, antes de preencher fazer a chamada do nosso service, né? A gente precisa validar então os nossos dados, então a gente vai fazer o seguinte: validator igual a new login contract, e nós vamos passar aqui a gente precisa instanciar o nosso request, né? Então var login request, vamos tirar ele daqui. Beleza, então a gente instanciou o nosso login, nosso modelo, né? A gente instanciou, a gente preencheu com as informações que recebemos da nossa tela, e agora a gente vai fazer a validação. Então aqui a gente passa o nosso login request. Beleza, então a gente vai fazer o seguinte:
se o validator.isValid, então, na verdade, a gente está negando essa condição, né? Então, se ele não for válido, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um await toast.make show, e a gente vai dizer que os dados são inválidos. Vamos colocar um duration aqui long também e pronto. E dar um return para seguir o fluxo. Então ele chegou aqui, não tem conexão. Ele vai dar uma mensagem para nós informando que não tem conexão. Se tiver a conexão, ele vai seguir, ele vai preencher o nosso login request, vai realizar as validações que nós precisamos e vai validar. Caso os dados não atendam, não satisfaçam aquelas condições que nós colocamos aqui dentro do contrato, ele vai dar uma mensagem dizendo que os dados são inválidos. Então, o próximo passo aqui é nós realizarmos o consumo, né, da nossa API de fato. Então, como a gente viu no primeiro vídeo, eu só fiz um teste unitário, eu não implementei de fato a chamada, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Agora nós vamos implementar essa chamada. Então, aqui, botar dentro de um try catch. Aqui vai ser um Flare exception. Como a gente não está tratando com Epicenter ainda ou algo do tipo, só vou estar listando no console. WriteLine x.message. Perfeito. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Nós vamos definir então o nosso response. A gente vai fazer um await, vamos usar a nossa classe constants.baseURL. Então, a gente precisa fazer agora concatenação dos nossos segmentos, né? Então, aqui vai ser /auth, tá? Tem que ser string, né? /auth com post.json async login request. Perfeito. Então, o próximo passo é fazer a deserialização dos objetos que nós vamos receber da nossa API para dentro do nosso response. Então aqui o Visual Studio já está nos ajudando, né, com o que nós precisamos realizar, o que nós precisamos fazer. Então é isso aqui mesmo. Nós vamos validar. Então se retornou lá status code, se é sucesso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o seguinte: var content é igual a await response, e mais uma vez o Visual Studio nos auxilia, response, então ponto response message ponto content ponto readString async. Com isso a gente vai conseguir recuperar o JSON que a API está nos retornando. Agora o próximo passo vai ser um return. Então JSON convert ponto deserialize object, nosso login response, passando o nosso content. Perfeito. Então o que a gente está fazendo? A gente está chamando a nossa URL lá de autenticação, que nos devolve um token e um refresh token, passando os nossos dados de login, que é o e-mail e senha. Agora o próximo, em seguida, né, ele valida se a chamada ocorreu tudo certo, então vem um sucesso de lá. A gente pega o nosso content, usa o read as string async para pegar o JSON de retorno, e se tudo correu bem, a gente vai devolver o nosso login response com as nossas informações preenchidas. Se tudo falhar, a gente
retorna um new login response, só para não retornar null. Então agora a nossa integração está realizada. Eu vou botar um breakpoint aqui, vamos voltar para a nossa view model. Então a gente pode ver que aqui o nosso result é do tipo login response, né? Do que pode ser feito aqui? A gente pode fazer se o result.token, na verdade é essa validação aqui, string.isNull or empty, nosso result.token. Então vamos negar essa condição. Então, se o que tem a variável token dentro do nosso result ela não for nula ou vazia, a gente vai fazer o seguinte, que a gente vai pegar e vamos tá utilizando o Secure Storage. Então é Secure Storage .setAsync. Ele precisa de dois parâmetros, que é a nossa key e o nosso value. Então o value vai ser o token e a nossa key vai ser o result.token. Segunda coisa, Secure Storage .setAsync, que vai ser o nosso refresh token. E a nossa key, nosso value é o nosso refresh token. Eles são chamadas assíncronas, então precisamos utilizar o await. Perfeito. Então, tudo ocorreu bem. Na verdade, eu não estou gostando disso aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos deixar assim. Se for nulo ou vazio, o que nós vamos fazer? Nós vamos botar mais um toast aqui. E a gente pode dizer que a requisição falhou. E vamos dar um return. Então, chamou nossa API. Se por algum motivo a requisição falhou, então a gente vai estar exibindo uma mensagem ali para o usuário dizendo que a requisição falhou. A requisição falhou, tente novamente. Se tudo correu bem, então a gente vai estar gravando, né, armazenando essas informações de uma forma segura com o Secure Storage. Vamos armazenar o nosso token e o nosso refresh token. Na sequência, o que a gente deveria fazer? A gente deveria fazer um shell.current.navigation.go. Na verdade não é navigation, é go to async. E aqui nós deveríamos estar especificando uma rota absoluta, né, para uma página qualquer. Então, na sequência, eu vou até criar aqui já. Então, vamos adicionar uma nova view. Então, aqui é .NET-MAUI, content page. Vamos chamar de products, não. Pode ser products page. Beleza. Então a gente tem que registrar essa rota nessa página. Então a primeira coisa é build.services.add singleton e aqui a nossa products page.
Beleza, a gente precisa ir também aqui dentro do nosso App Shell e registrar a rota para nossa tela. Então, register host, aqui vai ser name of, então é products page, e o type dela, type of na verdade, é a nossa página, products page. Pronto, com isso, aqui, a gente já consegue fazer a nossa navegação. Então, vou usar a interpolação de strings, navegação absoluta, que é name of, products page. E ela é assíncrona, então é um await. Perfeito. Então, eu vou colocar a aplicação para rodar aqui no meu dispositivo. Eu espero que vocês estejam curtindo, pessoal, o conteúdo que está sendo apresentado. E que se vocês estiverem gostando, que vocês venham se inscrever no canal, venham deixar um curtir ali, para que a gente possa continuar desenvolvendo um conteúdo bacana aí relacionado ao desenvolvimento com .NET MAUI, beleza? Então, recapitulando aqui enquanto está subindo, né? O que nós fizemos? Nós validamos a nossa conexão com a internet. Se a conexão não houver conexão nesse momento, a gente exibe uma mensagem para o usuário dizendo que não tem conexão. Se a conexão estiver tudo ok, ele vai seguir o fluxo, a gente vai instanciar o nosso login request, que é o objeto que a gente precisa enviar para a nossa API, e em seguida nós vamos fazer uma validação baseada em contratos, né? Design by contracts, que foi que eu expliquei no vídeo passado. Então a gente passa para lá o nosso login request. Aqui nós temos algumas validações, né, como e-mail e password. Então, se os dados não forem válidos, ele vai devolver um toast para nós dizendo que os dados não forem válidos e vai dar um return abortando toda a sequência do desenvolvimento. Caso houver sucesso, então ele vai chamar a nossa API, vai fazer a chamada, né, e havendo sucesso, ele vai devolver para nós o nosso token e nosso refresh token. Então, aqui é uma validação. Se por um acaso houver algum erro lá, ele vai devolver esses valores vazios para nós, e a gente vai saber que a requisição falhou e vamos dar uma mensagem para o usuário, né? Tente novamente. Que ficou T mudo, tem que botar um E aqui. Então, se falhou, ele vai dar esse toast para o usuário. Caso contrário, tudo correu bem, ele vai vir aqui e vai gravar para nós o nosso token, nosso refresh token, e fazer a navegação para a nossa products page. Então, eu vou estar colocando um breakpoint aqui. A gente precisa primeiro registrar o nosso usuário. Então aqui o nome é Kainan Almeida, kainan@gmail.com, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou guardar aqui. Ué, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui, nosso login service, /users, o que aconteceu? Ele não pôde conectar. Tá. Então já sei o que é. Eu vou estar parando aqui o nosso servidor. Então, Ctrl C. Então o que a gente vai fazer? Vamos digitar aqui code ponto. Beleza. Então aqui a gente precisa descomentar esse cara aqui para habilitar a nossa autenticação, né? E aqui nós vamos informar o nosso e-mail, 192.1.192.168.1.108. Beleza. Aqui nesse database JSON, ele constrói o nosso banco a partir de um JSON. Então,
qualquer informação que nós colocarmos aqui, ele vai estar refletindo como se fosse uma tabela. Então, beleza, nós fizemos as alterações necessárias, salvamos. Agora vamos rodar novamente a nossa aplicação. Deixa eu ver o que houve aqui. Tá, vamos editar novamente. Tá removendo esse cara aqui. Vamos salvar. Beleza, agora ele está ouvindo corretamente. Então, se a gente vier aqui no nosso save, ele ainda não está conseguindo acessar. Ele está pegando a rota 192.68.1.100. Tá. Então, o que está acontecendo aqui? A nossa constante está com o nosso IP. Então, aqui em helpers, constants, a gente precisa trocar. No momento que eu gravei aquele vídeo, o meu IP era o 100. Agora ele é o 108. Então, vamos subir a aplicação aqui. Mas foi bom esse erro ocorrer, porque eu havia esquecido de trocar, habilitar, na verdade, a parte de autenticação, né, do servidor. Então, com isso, eu consegui mostrar para vocês como que é feito, né? Então, Kainan Almeida, kainan@gmail.com e o password 123456. Vamos salvar. Agora, retornou sucesso, tudo certo. E foi para a nossa tela, usuário cadastrado com sucesso. Então agora a gente vai estar realizando o login. Então é Kainan. Eu vou errar de propósito aqui o e-mail, então é @hotmail.com, só para a gente ver as validações. Então login. Ele vai vir aqui, preencheu com os nossos dados, validou e vai ter uma mensagem aqui. Não, na verdade ele não vai cair como inválido ali, porque eu botei um e-mail válido, né? Eu teria que ter colocado outra informação ali. Então vamos seguir aqui. Nosso result. Provavelmente ele deve ser falso, não, verdadeiro, porque os dados existem. Na verdade, os dados eles estão ok, só que ele não retornou nada da nossa API. Vou até executar aqui mais uma vez, colocar um breakpoint aqui para a gente ver o que está acontecendo. Então ele chamou content e deixa eu ver aqui. Então access token e refresh token. Beleza. Então o nosso login ele funcionou da forma correta, mas ele está falhando na deserialização do nosso conteúdo. Por quê? Porque aqui a gente tem um objeto que é access token e um objeto refresh underline token. E as propriedades que estão mapeadas lá estão diferentes. Então a gente precisa vir aqui no nosso modelo e definir como access token e refresh token. Vamos executar novamente. Por que ele não está compilando? Ah, certo. Agora a gente precisa fazer as trocas, né? Access token e refresh token.
Nosso contrato também, nós precisamos mudar. Nosso contrato não. Então, subiu a aplicação aqui. Então, vamos realizar o login. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Login. Então, ele pegou as informações de lá, deserializou de forma correta. Nosso result. Então, ele tem nosso token, nosso access token e nosso refresh token. Então, o valor é válido, ele não é vazio. Ele vai gravar para nós aqui o nosso access token de forma segura e o nosso refresh token também. E na sequência ele vai fazer a navegação. Não podem ser... Tá, aqui a gente não pode navegar para uma... A gente não pode estar fazendo navegação de forma absoluta, né? Porque a gente só está com uma página na tela. Então, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu desabilitar aqui os breakpoints. Kainan@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, a gente fez todas as validações e navegamos para a nossa tela. O próximo passo que a gente precisa fazer é realizar a navegação, mas tirando da nossa stack, né, a página de login. A gente não quer isso aqui, né? Então, vamos estar dando uma olhada na documentação. Então é Shell Navigation. Aqui. Então, para a gente estar fazendo uma navegação de forma absoluta, né? O que a gente pode estar fazendo? Tem duas formas, né? A gente poderia empilhar, que nem aqui que a gente está fazendo, Monkeys Details, por exemplo, uma página antes da nossa, que seria mais ou menos isso aqui. Então a gente teria uma página principal, né? E a nossa página em si. Mas como isso não tá configurado, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma configuração como nós temos aqui. Então a gente pode definir um flyout item. Então vamos lá para dentro do nosso código. Aqui em AppShell a gente pode fazer o seguinte. A gente vai definir um flyout item. O root vai ser product page. Deixa eu remover esses outros itens aqui. Tá. E aqui, nosso shell content, a gente pode botar o title de products, o content template, a gente pode colocar data template, esse views product. Esse cara aqui nós vamos tirar.
Beleza. E por enquanto é isso. Então a gente vai agora dentro do nosso app shell. Nós vamos estar comentando essa rota aqui e vamos testar. Então, kainan@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pôde fazer a navegação. Products Page. Relative Routing. Tá, agora o problema é... cadê? Nossa main view model aqui. Então nós podemos fazer uma navegação absoluta agora. Perfeito. Era isso que... Esse é o resultado que nós desejávamos, né? Então, com isso, nós já habilitamos o nosso flyout, né? Então, aqui ele ainda está com a opção do main, de voltar, mas em um segundo momento a gente vai estar tirando isso, porque o que acontece? A parte do login aqui, ele respeita uma hierarquia, né? Então ele vai renderizar isso aqui primeiro, que é a nossa tela de login, e após o login ele substitui, né, a nossa navegação conforme nós fizemos lá na nossa main view model. Então a gente faz uma navegação absoluta para Products Page, só que não é interessante para nós que a nossa tela de login ela continue visível aqui. Então no próximo vídeo, porque esse aqui já se estendeu bastante, nós vamos estar configurando direitinho, da forma correta, a exibição das nossas views no menu lateral da nossa aplicação. Então, por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês estejam curtindo e até a próxima.